Nós fazemos esse encontro de casais há 6 anos. E eu adoro dizer que Deus é engraçado, porque Ele é. Eu acredito, do profundo do meu coração, que Deus tem nos levado a diversos lugares para dizer aos casais, principalmente os que estão aqui hoje, e nossa pregação não fica só aqui, fica para quem vai ver na internet, enfim. E para dizer a esses casais que, por mais desafiador que seja a caminhada juntos, tem jeito e tem saída. Eu acredito profundamente na saída e no poder do Espírito Santo. E em corações abertos a aprender. Quando o seu coração está fechado para a palavra, fechado para a direção do Senhor, não germina a semente, não flui, não tem fluidez. Tudo o que você fizer, faça o seu melhor, aonde você estiver, com quem você estiver, para quantas pessoas estiverem. Não importa. Faça o seu melhor, a começar pelos da sua casa. Às vezes a gente tem a tendência de fazer o nosso melhor para quem está na rua, para quem a gente conheceu ontem. Esses dias eu ainda falava, eu não lembro com quem que eu falava, o quanto é mais fácil se alguém derrubar um copo de suco na sua casa. Eu vou na sua casa comer, eu derrubo o copo inteiro de suco na mesa. Eu duvido que você vai dar um grito comigo. Falar, o que é isso? Olha a sujeira da mesa, você não sabe beber suco não. Olha a bagunça. Mas às vezes, com quem mora com a gente, com quem dorme com a gente, com as nossas crianças, a gente solta um grito assim, às vezes, sem perceber. Nós somos críticos, intolerantes, é cansativo. Tudo que você pensar dentro de um casamento, de um relacionamento, eu e Murilo vivemos, menos a traição. Traição nunca. Mas tudo que você pensar, vivemos. A indiferença, a exclusão, a tristeza, a decepção. É uma parte minha que foi criada para ser uma pessoa na defensiva, e sempre mais grosseira, e sempre mais... tá sempre pronta para reagir. Então, eu sempre estava preparada para reagir com os primeiros que estavam ali, que eram eles. Meu marido e as minhas filhas. E o Senhor pode mudar. Só que precisa ter um coração que seja aberto. E às vezes você pode dizer para Deus assim, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, eu não sei como mudar. Já começou por aí, você já começou a mudança aí. Quando você chega a Deus e diz assim, eu não sei como fazer, eu não sei como mudar, eu não sei como resolver as coisas na minha casa, eu não sei, você já está mostrando a Deus que você quer uma mudança. Você sabe que essas pessoas ficam passando de religião em religião, vai para uma igreja, vai para um lugar e vai para o outro, você fala assim, ela é confusa. Ela está em busca. Ela está em busca de alguma coisa. Ruim é os que não buscam mais. E aí você pode trazer para a sua vida. Quando você vai em busca de um atendimento, de uma oração, de uma conversa, de um alinhamento, pode não resolver naquele momento, mas você está em busca. Você quer. No nosso casamento, durante muitos anos, eu não queria mais e ele também não queria mais. Já chega para nós. Aí vieram as crianças. Aí então a gente decidiu. Era como um combinado silencioso. A gente não combinou assim, combinado então, tá? Não, foi um combinado silencioso. Vamos permanecer juntos por causa das crianças. Pronto. Então a gente convive, a gente mora debaixo da mesma casa, do mesmo teto, por causa de quem? Das crianças. Aí você fala assim, isso é uma escolha? Sim, mas vai dar um tempo
Você vai cansar, aquilo vai minar você, porque nenhum ser humano foi feito para viver sozinho. Ele precisa de companhia. Ele precisa de quem ajude. É melhor serem dois. Quando um cai, quando um está mais fraco, o outro ajuda. Não tem essa de 50-50. 50% ele, 50% eu. Tem dia que eu não tenho 50% para dar. Tem dia que eu tenho 20% para dar. Ele vai precisar dar mais para mim, para me ajudar. E assim, ao contrário. Aí, quando dois decidem viver debaixo de um mesmo teto, por causa das crianças, porque a gente quer que as crianças cresçam, né, tendo pai, tendo mãe, que se odeiam, que não se gostam, que não têm paciência com o outro, que se maltratam, que se machucam. Essas crianças vão crescer achando que é normal serem maltratados, machucados, ofendidos. Amanhã, seu genro ou sua nora, não sei, vai estar batendo na sua porta, porque aquilo vai ser normal na casa deles também. E vai doer. Vai ser ruim. Aqui, eu tenho casais que estão casados há bastante tempo já. Ninguém aqui está em comecinho de casamento. E você sabe os desafios diários de um relacionamento. Em Mateus 19:13, diz assim, ó. Não, desculpa, Mateus 19:3. Alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair numa armadilha. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Perguntaram eles. A pergunta. Eu posso me divorciar por qualquer motivo? É permitido a eles isso, então? Quer dizer, então, que pode? A gente pode ficar separado porque você está debaixo de um teto com uma outra pessoa, ali, por causa das crianças? Então, nada mais é do que um divórcio silencioso. Vocês só não assinaram papel. Ninguém assinou papel, ninguém foi lá e divorciou, mas vocês estão divorciados, vocês estão separados dentro da mesma casa. É permitido isso acontecer? Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu paro aqui. Foi permitido isso? Teve uma permissão aí, mas por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque o coração de vocês não é ensinável. Porque o coração de vocês endureceu de tal forma que vocês não quiseram aprender. Um coração duro não cede, um coração duro não aprende, um coração duro não está disposto a ceder e a renunciar. Um coração duro não está disposto a salvar a sua família. Um coração duro destrói com uma vida. E se eu posso trazer para você o meu testemunho aqui, como eu sempre conto e gosto sempre de contar, ontem ainda conversando com ele sobre o culto, eu falei para ele isso. Eu falei assim, do tempo que eu estou na jornada aqui, eu nunca conheci, existe, mas eu não conheci um homem que lutasse bravamente pela sua família. Aí você vai falar assim, tá, mas eu estou junto, eu quero as crianças ali. Não, lutar bravamente para as coisas funcionarem, para darem certo. Porque a coisa que mais destruiu a minha vida foi a dureza de coração. Eu fui muito dura de coração. Dura com as minhas filhas, dura com o meu marido, dura na minha casa, dura com as pessoas que estavam ao meu redor. Era um coração que não aceitava correção, ensinamento, ajuda, direcionamento. E eu fui endurecendo contra as pessoas que estavam ao meu redor, e eu não queria saber, e eu podia até não falar, eu podia até disfarçar, mas meu coração estava completamente fechado. Não passava mais nada. Às vezes eu me enganava. Não, eu estou bem, está tudo certo. Mas não estava nada certo, porque a dureza do coração precisou, uma dureza de coração de uma pessoa, para que uma outra pessoa se levantasse, que no caso foi ele.
O meu coração foi tão duro que eu não ligava se as minhas filhas iam ver as nossas discussões, se as minhas filhas iam presenciar algumas vezes que eu fiquei tão nervosa e tão irada que eu fui para cima dele fisicamente. Eu de branco aqui, toda suave, falando suave, parece que não. Mas era um nível de desequilíbrio que era um demônio, que era para matar. A dureza do coração de vocês, que é o que diz a palavra, por causa da dureza do coração de vocês, não dá para isso continuar acontecendo. E a dureza do meu coração era tão alta e tão profunda, que se as minhas filhas estivessem perto, se as minhas filhas não tivessem, se a gente estivesse perto das pessoas. Durante muito tempo, inclusive, eu tive, e até hoje, eu ainda preciso lutar e me libertar de muitas coisas, mas principalmente porque você vai criando a sua imagem diante das pessoas. E às vezes a gente podia estar perto de qualquer pessoa. Eu dava uma resposta mal criada, eu o tratava mal, eu não queria saber do que ele queria, do que ele não queria, quem estava perto, quem não estava. Eu só queria botar para fora toda a dor que eu estava sentindo. E que era muita. E não é a dureza de coração, não é porque a pessoa é ruim. Ah, ela é ruim. Nossa, que pessoa péssima. Não. Às vezes foram tantas dores, foram tantos traumas, foram tantas coisas pelo longo do caminho, que a pessoa não aprende a amar. Ela não sabe amar. É muito estranho quando fala que não sabe amar. Mas é real, acontece. Eu já contei essa história algumas vezes, de quando a minha filha nasceu, que eu não a amei. Quando ela nasceu assim, eu fiquei esperando aquele amor, sabe? Quando as mães falam, nossa, quando o neném nasce, você olha para ele é algo mágico, é lindo. Quando a minha primeira filha nasceu, eu fiquei esperando acontecer comigo. Eu fiquei olhando para ela, fiquei esperando aquilo. Eu fui tomada de medo, de pavor na hora. Não amor. O amor, e é muito difícil falar, porque o amor foi vindo com o tempo. Ele foi chegando. Mas debaixo de muita força. Muita força. Tanto com elas, quanto com ele. Eu fui ensinada, como eu cresci numa casa só de mulheres, sem pai, só com mulheres, eu fui ensinada a tomar cuidado com os homens, que os homens faziam mal. Cuidado. Logo, eu fui ensinada de uma forma tão profunda que eu estava me defendendo de alguém que não estava me fazendo mal, porque homem faz mal. E aí, depois eu fui descobrindo, e a bispa um dia falou para mim assim, isso não é natural. Você não amar a sua filha de primeira não é normal. O amor de uma mãe é natural, ela falou. Aquela criança mexe na sua barriga e você já ama ela. Você acha ela incrível, é o seu bebê. Ela falou assim, isso não é natural. E às vezes a pessoa vem de uma vida e de um contexto que ela não foi ensinada a amar, ela não foi amada, ela não foi cuidada, e aí ela transmite lá para frente, ela vai passando para as próximas gerações. Que foi que aconteceu. Só que eu não posso ficar o resto da vida dizendo isso, porque eu não fui ensinada a beijar, eu não fui ensinada a amar. Ai, minha linguagem do amor não é toque, não fica tocando. Ai, eu não fui ensinada a fazer isso, eu não posso ficar me justificando nisso. Eu preciso passar por cima daquilo que eu não estou nem um pouco afim, inclusive. Por quê? Porque tem que ser natural. Aonde foi que eu fiz um voto com Deus? Onde já se viu uma pessoa ter que fazer um voto com Deus para conseguir beijar as próprias filhas? Não conseguia. Era duro, doía. Eu senti uma dor quase física. Era difícil. E eu precisei fazer um voto com Deus, que eu ia fazer aquilo. Eu estava votando aquilo com Deus. E com Deus a gente vota, a gente não pode quebrar votos com ninguém, mas com Deus, assim, não, é melhor você não fazer o voto com Deus. E foi preciso fazer um voto com Deus. Às vezes, vai ser preciso você fazer um voto com Deus para você salvar a sua família e o seu casamento. E eu não estou falando de morar junto.
Morar junto, a gente pode morar com qualquer pessoa aqui. Eu estou falando de família, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de casamento, eu estou falando de cumplicidade, eu estou falando de alegria. Porque o casamento precisa de alegria, o casamento precisa de cumplicidade, o casamento precisa de união. Eu estou falando disso. E Jesus foi cirúrgico quando falou. Por causa da dureza do coração de vocês. Às vezes o Senhor pode dizer isso para nós, sabia? Por causa da dureza do coração de vocês, eu não posso fazer isso aqui. Não dá. Por causa da dureza do coração de vocês, não dá para essas coisas serem restauradas. É a dureza do coração, não é incompatibilidade. Não é, ele não é parecido comigo, eu não gosto. Quem inventou essa frase aqui foi o Murilo, inclusive. Ali para a mãe dele, um dia, que ele foi tentar falar com a mãe dele ali, que ele queria, porque queria se livrar de mim. E foi lá falar, a gente não é compatível. Eu me lembro até os dedinhos, assim, a gente não é compatível. Eu falo isso para ele até hoje. Acho que ele fez isso no primeiro ou no segundo ano de casamento. Já tem 15 que eu falo isso para ele. A gente não é compatível. Nós não somos compatíveis. Mas, do seu lado, eu quero dizer a você que você tem, do seu lado, quem você precisa. Não, eu não preciso do fulano. Se não precisasse, Deus não colocava. Deus não erra. Você tem ao seu lado quem você precisa. E a pessoa tem ao lado quem ela precisa. Eu precisava de uma calma. Eu precisava de alguém que me ensinasse a amar de uma maneira mais suave. Eu precisava conviver com alguém que tivesse mais temperamento e equilíbrio em momentos de adversidade. Senão, não sei o que ia virar. Às vezes eu vejo algumas personalidades de algumas pessoas, eu penso assim, esse realmente, se Deus colocasse na minha vida, meu Deus do céu, ia ser casa quebrada o dia inteiro, grito, bagunça, ninguém ia fazer nada. Quem está do seu lado é quem você precisa. Pode analisar. O que falta em você, o seu cônjuge tem. Não, comigo não. Não, comigo não, porque não falta nada. Entendeu? Ou o que falta em mim, ele não tem nada, você não parou para observar direito. O que falta em você, vai ter nele. Muitas coisas que faltavam em mim, estavam nele. E aí o Senhor fez a gente se encontrar. Completamente oposto um do outro. Não tem nada a ver com nada aqui. Ele é completamente de um jeito, eu sou completamente de outro. Porém, o Senhor deu para nós quem nós precisávamos. Para nos ajudar, para nos fazer crescer. Para a gente saber conviver com as pessoas ao nosso redor, para a gente ter empatia pelas outras pessoas. Você vai ver, comece a prestar atenção. Como que os casais são meio que opostos um do outro. Eu ainda estou tentando encontrar a parte oposta do Isaac e da Júlia. Você já pensou nisso? Já. Eu estou tentando encontrar. Porque parece igualzinho. É igual. Eu estou tentando encontrar qual que é o oposto de um, qual que é o oposto do outro. Mas do restante, você vai ver que um é de um jeito e o outro é do outro. Se você assistir o programa dos Valentes, você vai ver o Murilo e o Bispo Anderson numa linha. Se você assistir o programa meu e Dayana, você vai ver outra linha, completamente diferente. E o quanto isso é importante, maravilhoso. Às vezes, a dureza do coração. Um coração com um solo bagunçado, sujo, e que não se deixa ser ensinável. Na passagem do semeador, em Mateus 13, no versículo 1, diz assim, mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia, onde logo se ajuntou uma multidão tão grande que ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta. Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Eu fiz um culto para as mulheres esses dias em relação a isso, e eu vi que tinha tudo a ver com a parte do casal.
Você vê que o semeador, ele sai a semear, que o semeador é Cristo. E ele sai a semear. E vai cair em diversos tipos de solo. E você precisa saber qual é o solo do seu coração e qual é o solo do seu casamento. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte caiu à beira do caminho. E esse primeiro tipo é aquele coração impenetrável. Porque a beira do caminho é onde todo mundo pisa. Então caiu a semente, não é naquela terra arada que você puxa, que você coloca lá e está tudo certo e ninguém pode pisar. Não pisa ali não, que a gente plantou ali. Não, a beira do caminho é onde todo mundo pisa e é onde todo mundo passa. Se cair uma semente ali, ela não vai afundar. Você pode até pisotear nela, mas o solo não foi preparado para ela. Esse tipo de coração e solo é aquele coração que ele ouve, mas ele não compreende. A palavra é levada a ele, mas ele não absorve. Ele não deixa entrar. É um coração impenetrável. Você pode conversar, fazer encontro de casais, você pode orar, você pode ungir, você pode fazer atendimento, você pode fazer o que for. A palavra não penetrou. Não é só a palavra, não. As conversas, as orações, os pedidos de desculpa. É aquele solo que quando aquele casal decide se juntar e conversar, o outro pede perdão, um pede perdão, o outro pede perdão, não penetra. Na próxima briga, um joga na cara daqui, o outro joga na cara de lá. Não penetrou nada. É um solo que não tem como frutificar. E aí vão passar os anos e você vai ver que você vai continuar na infelicidade. E eu não estou falando aqui, mais uma vez, de casamentozinho, de amor, de coraçãozinho. A gente prepara tudo bonito, tudo lindo, porque é um trabalho para casais. Mas casamento está longe de ser só isso. Está longe de ser só essas coisas. Não penetra. Aí, pede perdão, faz um trabalho de casais, fala para o outro o que você quer, o que você não quer e tal, não sei o quê, fala. Na próxima briga, joga na cara. Eu já atendi casais que estavam dispostos a perdoar a traição. A mulher, vou perdoar a traição. Vai perdoar? Vou. Quer a família? Quero. Quando aquele homem volta para casa, ela não fala em outra coisa, a não ser naquilo. Se ela estava disposta a perdoar e ela queria aquilo, então aquilo deveria fluir. Esse é o tipo de solo que cai na beira do caminho, mas não tem como frutificar. É o solo que está fechado para a compreensão, para o entendimento. Ele não entende. Ele pode até dizer que entende, mas ele não entende. Ele está fechado com todo mundo, com Deus, com a palavra, com os cultos, com a Bíblia. Ele está fechado, ele liga um botão no automático e ele segue a vida dele, porque ele está completamente fechado. Aí, continua. Deixa eu ver. 5, desculpa. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, de onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Aqui. Esse é o solo do pessoal e do casal que vive de emoção. Porque quando você conhece, é o amor da sua vida. É a coisa mais linda que você já viu. Você não pode viver sem aquela pessoa. Talvez você foi uma pessoa que fez jejum, oração, lutou por esse cônjuge. Eu sei que está falando. Talvez lutou por esse cônjuge. E fez jejum, e ungiu, e clamou, passou madrugadas em busca daquele casamento. Eu quero, porque é a melhor coisa da minha vida. Deus deu. Olha o outro solo ali. Caiu, germinou. E agora? No primeiro sol quente, queima. E um casamento tem muito sol quente por aí. Tem muita coisa a ser resolvida. Tem muita coisa a ser cuidada. Tem muita coisa que precisa de manutenção. A gente fez o primeiro encontro de casais que chamava Limpe o seu jardim. Esse é o cuide do seu jardim.
Primeiro você limpa, depois você cuida. Deixa o seu jardim sem cuidar para você ver só. Se daqui a pouco você não tem cobra, bicho, se o mato não está desse tamanho, deixa sem cuidar. A mesma coisa no casamento, não cuida dele não. Não dá manutenção ali, não joga uma aguinha nele não. Não tem um cuidado com aquela semente ali que foi plantada não. Não adianta pedir perdão hoje e amanhã gritar falando a mesma coisa. Não adianta falar que quer resolver, vamos no encontro, vamos prometer, vamos fazer uma renovação de votos, e amanhã se esqueceu de tudo. A primeira renovação de votos que eu e o Murilo fizemos, faz isso muitos anos, eu me lembro de eu ainda falar para ele isso. E eu disse para ele assim, nós prometemos um para o outro, que nós não viveríamos mais isso. Só que no momento ali, a raiva e a dureza do coração era tanta que aquilo só foi. E só seguiu um magoado com o outro. Esse é o coração que até penetra. Era o que queria, não é? Na emoção, na alegria, aí vai lá, faz o casamento, aí bota o versículo que eu adoro, falar do versículo, amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? O amor tudo sofre. Mas no primeiro sol quente, ou no 10º sol quente, não tem, eu não sou obrigada a aguentar isso. O amor tudo espera. Você vai ficar para trás, eu não sou obrigada a te esperar, não. Olha lá o versículo que a gente coloca para casamentos. A gente precisa saber o que a gente está falando. A gente precisa entender. O amor tudo sofre. Pergunte se esse versículo não é muito doloroso para uma mulher que foi traída. O amor tudo sofre, né? O amor tudo espera. Pergunte para um homem ou para uma mulher que esperou o retorno do seu marido para casa por anos. Eu já atendi uma mulher que o marido dela foi embora, ele casou com outra mulher, ele teve um filho, e aquela mulher continuava esperando ele. Na época que eu atendi ela, isso vai fazer uns 5 ou 6 anos. Na época que eu atendi ela estava esperando ele já há 10 anos. Que ela não se relacionava com ninguém, que ela nunca aceitou aquilo. E ele dizia para ela sempre, eu não vou voltar. E ela aguardava ele. Certamente ela espera ele até hoje. Pergunte para uma mulher o peso desse versículo que está há 10 anos esperando. Que está há tantos anos, às vezes, esperando a mudança do cônjuge. Ele é longo. Esse versículo, ele é comprido. Às vezes, na hora da empolgação, na hora que a conversa é gostosa, na hora que está todo mundo comendo coisas divertidas e a gente está falando de coisas lindas da vida, olha que empolgação, vamos casar, vamos fazer isso, vamos viver isso e tal, né? Na hora que casa e vive mesmo, é desafiador, é doloroso. Aí tem o próximo solo. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas novas. Essa parte é um solo que fica competindo o espaço. Que é aquele solo que a sementinha está lá, ela caiu, ela cresceu, mas há um espinheiro ao redor. E esse espinheiro pode ser qualquer coisa. Falta de perdão, desinteresse. Pode ser uma pessoa que não está disposta a viver desafios. As brincadeiras disfarçadas. Na verdade, as alfinetadas disfarçadas de brincadeiras. Que isso a gente pode lembrar. Sabe quando você dá aquela cutucada na pessoa? Tô brincando. Olha o espinheiro crescendo, ó. Ninguém aguenta muito tempo isso. Principalmente mulheres que precisam ser amadas, que precisam ser elogiadas. Elas precisam disso. É importante. Para o homem é algo mais natural, algumas coisas. Para mulheres, é importante o elogio. É importante a validação. E, às vezes, você é aquele cônjuge que, na hora que está na frente, você espera o momento exato. O momento ideal, quando tiver todo mundo reunido, é ali que eu vou falar.
Fulana não faz isso, não. Fulana não liga para essas coisas. Fulana não faz. Não, se eu depender da fulana não vai fazer. Mas pode ser ao contrário também. Pode ser a mulher que está esperando aqui, ó, o momento certo. Na hora que tiver o momento ideal, eu vou lá e vou dar uma alfinetada nele. É disfarçada de brincadeira. Às vezes o Mu fazia umas brincadeiras comigo e eu falava para ele, eu falava assim, o seu tipo de brincadeira é muito pesada. Ah, Mariana, você é muito emotiva, você fica aí, tudo você se importa, você bota um peso nas coisas. E às vezes aquela brincadeira me machucava. Tinha vezes, já aconteceu algumas vezes, de eu me vestir de alguma forma e ele esperar chegar no lugar para dizer que não estava bom. Pois pode lembrar, porque eu estou te lembrando aqui agora. Lembra, vai lembrar. Às vezes dentro do carro. Ué, mas você vai assim? Não, você não está falando isso para mim. Dentro do carro? O que é isso? Às vezes, eu me lembro de uma vez que eu escolhi algo assim, que eu falei assim, nossa, ele vai amar, ele vai gostar muito. Era um vestido. Inclusive, foi até esse ano que eu escolhi um vestido e falei, ele vai amar. Ele fica reclamando dos vestidos que eu fico dentro de casa, que eu adoro conforto. Falei assim, ele vai amar. É o tipo de vestido que ele gosta. Peguei, não falei nada, comprei. E só apareci. Andei assim, ó. Pois ele não bastou rir, ainda chamou as meninas para dar risada. E falar do meu vestido. Falar. Um balão. Era um balão. Ele falou, ó, tá vendo? Pode ligar, meu amor, seu microfone. Tá falando que meu vestido era um balão. Fosse um balão, comprou 2 números maior. É que eu adoro coisa larga, vestido largo, roupa larga. Então não é do jeito que eu gosto. Eu gosto. Pois eu passei fingindo assim, né, ó. Passei meio despretensiosa, né? Falei, comprei o vestido para ele, passei. Pois não bastou só ele teve que chamar a plateia para dar risada de mim. E as meninas, agora não posso usar mais, porque as meninas ficam perseguindo se eu botar aquele vestido, ele tá lá. Se eu pôr, elas falam, pai, olha o vestido que ela tá. Então, não sei o que, foi comprado para ele, ali. Nesse caso, aqui já a maturidade, a gente dá risada, a gente brinca. Mas e quando o negócio é sério? E quando ela se arrumou? Ela fez algo para que ele se agradasse. E aí vem ele. Nossa, você foi cortar o cabelo, não me zoa? Nossa, me dá um endereço para eu passar longe? Nossa, e quando é? Ali, fere, sabia? Fere o coração, fere a autoestima. Eu ouvi o caso de uma mulher uma vez, que ela confidenciou isso para mim, mas depois ela deu um testemunho, por isso que estou falando aqui. Ela testemunhou isso depois. Na igreja, gravado, está lá. Se alguém um dia encontrar, está lá. Ela falou que quando ela e o esposo iam ter o seu momento íntimo, ter a sua intimidade, e ela ficava sem roupa perto dele, ele fazia piadinhas do corpo dela. E ela foi falando do quanto ela foi ferida com isso. E do quanto aquilo para ela era difícil, porque era um momento que é um momento que a mulher precisa também se sentir amada, desejada, querida. E aí a piadinha ali, ó. Nossa, olha ali, ó, isso aqui. Pronto, acabou com a graça. Não tem graça. Fim para isso. Não adianta. Não pode brincar. Não pode, não. Não pode. Não, brincar não. Nessa hora não pode brincar, que aí acabou o parquinho. Não. Não é só acabar. Chateia. É ruim, porque ela está esperando aquilo. E aí ela precisou de um tempo ser curada, aquele marido também precisou de um tempo ele entender que não era engraçado tudo, nem tudo é engraçado. Às vezes falando de uma coisa e fala, enfim, tantas coisas, você pode aí colocar para muitas coisas. Às vezes, o espinheiro pode ser usado como os próprios filhos. Os filhos são usados como espinheiro. Aí você fala assim, não, mas filho é bênção. Fica botando ele no seu meio para dormir, no meio de vocês dois, o tempo todo, que vocês vão ver só. Fica indo dormir no quarto do seu filho e largando seu cônjuge lá no seu quarto. Ali, para você ver. Daqui a pouco isso é comum. As nossas crianças estão há 1 semana fora de casa.
que elas estão na casa da Linda. Que hoje eu falei que elas iam voltar, elas disseram que não. Eu falei, vocês vão voltar? Não. Desnaturada, né? Pois é. Se aquele casal não criar uma intimidade entre si e eles não se bastarem, essas crianças vão crescer. Você vai falar assim, que nada, falta muito tempo. É rápido. É rápido. Você vai fazer o quê? Porque às vezes há pessoas, e às vezes eu já vi mulheres se escorarem nos próprios filhos. Não, vou fazer o bebezinho dormir. Vou botar o bebezinho aqui, aí bota no meio, aí bota não sei o que lá. Tem os momentos, a criança teve um pesadelo, ela está doente, né? Aconteceu alguma coisa, tal. Poxa, tem os momentos. Eu não estou dizendo para você não ter esse momento com a criança. Mas aquilo pode estragar um casamento assim, meu Deus do céu, de uma forma muito, muito fácil. Fica saindo da sua cama e não dormir fora. Faz isso. Isso vai destruir aos poucos. Você está achando o quê? Que todo mundo vai acordar bem no outro dia. Vai mesmo. Mas isso durante anos cansa. Ou você acha que são as grandes raposas que fazem o estrago? São as pequenininhas. É o comentário, é o negocinho, é não sei o quê. Aquilo vai acumulando. Esse é o espinheiro. O espinheiro, ele vai sufocando tudo que vocês tentaram construir. E às vezes vocês estão tentando construir. Aí vem o espinheiro e sufoca o pouco que cresceu. A falta de compreensão. Aí, finalizando, porque eu não vou ler toda a palavra, que ainda tem um mu, e tem a parte, mas outra parte caiu em solo bom. E deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem a explicação na palavra, tem tudo. Mas qual é o solo do seu coração para aprender? E qual é o solo, qual é o jardim que está o seu casamento? Se você fosse parar para pensar agora e pensasse assim, como é o jardim do meu casamento? Porque se você passar aqui na frente, principalmente aqui nos Estados Unidos, se você passar em frente a uma casa, você sabe quando aquele morador é dedicado ao jardim. Lá no condomínio que a gente mora, tem até placas de melhor jardim do condomínio. Tem, né, que eles se dedicam tanto àquilo. Mas tem uns outros jardins que você passa, eles são feios, eles são sujos, você sabe qual é o tipo de conduta que tem ali. Qual é o jardim que é o seu casamento? Qual é o solo que é a sua casa? A palavra é lançada, mas ela se perde à beira do caminho, o diabo vai lá e rouba porque não é penetrável. A palavra é lançada, penetra. Mas aí é emoção, emoção, emoção. Casamento nem sempre é só emoção. Casamento nem sempre é só risadas. Tem os momentos de dificuldade, de tristeza, de dúvida, de dor, de ajuda. Casamento é assim. Por isso o trabalho de casais. Quando a bispa levantou esse trabalho, ela disse da necessidade dos casais se unirem, porque o diabo estava trabalhando de uma forma muito, muito convicta para destruir os casamentos. Será que o seu casamento é um desses casamentos que o diabo tem conseguido entrar, roubar a semente e você está achando que está normal? Não, a gente vai conviver junto e aí cria os filhos e tal, mas Deus não criou o casamento para isso. Deus criou o casamento para ser alegria, para ser abençoado, para os dois quererem estar juntos e ficar ali. Deus não criou o casamento para ser uma vergonha. E nós, como casais e como igreja, nós temos um papel muito importante nisso. Quantos casamentos será que você tem visto assim destruído e às vezes você não tem nem como ir lá conversar com a pessoa, nem como dar um conselho para ela, vá para a igreja, busca a Deus, porque o seu casamento também é uma bagunça? Como é que você fala para ele buscar a Deus? Como é que você fala para ele, né, ir buscar uma mudança na vida, no relacionamento? Como? Se o seu também está bagunçado. Primeiro a gente arruma o nosso jardim. Eu não arrumo o meu jardim para ficar cuidando do vizinho, não. Eu não deixo o meu jardim para cuidar do vizinho, eu cuido do meu. É o meu jardim que eu vou cuidar. O vizinho cuide do dele. Mas se o meu jardim está bem cuidado, eu posso dar dicas para ele.
Ó, usa isso, faz isso, trata assim, cuida assim. Aí sim. Agora o jardim está bagunçado, aí o do outro é bagunçado. Aí vira tudo uma bagunça. Está errado. Deus tem lutado com os casais. E o assunto de família e relacionamento é muito profundo. E o diabo luta para que esse assunto, para que não flua. Quantos encontros de casais, finalizando, quantos encontros de casais nós fizemos que as pessoas falavam assim, nós vamos. Chegava no dia, não vinha. Isso foram muitos. O que você falou, vai lá, lança a semente. E O diabo roubou. O diabo roubou. Exato. Vai lá e perde por conta de uma briga, por conta de uma falta de atenção. E a gente sabe muito bem, né, pessoal, que o diabo, a sociedade, tem lutado com todas as forças para arruinar com os casamentos. Muitas pessoas já nem falam mais em casar, não falam mais em ter filhos. Você terminou? E a gente, quando a gente para e olha para a Bíblia, a palavra fala muito mais sobre casamento do que a gente imagina. Para começar, que é uma ideia de Deus. O primeiro casamento lá com Adão e Eva, deixará a sua família, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão um. A gente pode lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, né? Isso não é pouca coisa. A palavra de Deus termina em Apocalipse falando do noivo, que é o Senhor, e da igreja. Entre os 10 mandamentos, 20%, 2 mandamentos, é dedicado ao casamento. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, a palavra tem inúmeras referências, Jesus nos ensina, lá em Mateus 19, sobre a grandeza do casamento. Até aquela passagem que os discípulos, eles falam assim, se são essas as condições, então é melhor não casar. E Jesus falou, apoiou eles. É verdade. Não é para todo mundo. Eu não vou casar porque alguém diz que eu tenho que casar, porque a sociedade... Não, eu tenho que ter consciência de que aquilo vai me exigir coisas profundas. E a gente tem que estar aberto a isso. A gente, muitas vezes, foi ensinado que o casamento é feito para eu ser feliz. Não é verdade. O casamento, ele só vai ser pleno quando eu tiver consciência para trabalhar e fazer o meu melhor para que o outro seja feliz. Porque se eu, por exemplo, ficar exigindo que a Mariana me faça feliz, eu só vou pesar a vida dela. Eu só vou ser um peso na vida dela, porque ela vai... E aí nunca vai estar bom, nunca vai estar suficiente. Mas quando ela decide trabalhar para fazer o melhor dela para mim, e eu trabalho para fazer o meu melhor para ela, é onde a gente começa a se ajustar. E é claro que não é uma ciência exata. Faça assim e é 100%. Não, as pessoas têm suas complexidades. Ela acabou de falar aqui. Um é diferente do outro, um tem gostos diferentes do outro, um foi ensinado de uma maneira, o que é um relacionamento. A gente tem um monte de referências na nossa vida. Você talvez tenha referência dos seus pais, tem referência de parentes, tem referência aí da sociedade, de uma série de pessoas que você achou, bom, esse casamento aí eu queria ter. Né? Igual às vezes a gente não chegava a discutir, mas eu falava isso para ela. Para a Mariana. Teve algumas vezes assim que ela até fazia assim, o fulano, olha como é que ele é, tal. Mas eu falei assim, rede social, a pessoa bota o que ela quer botar. Aí depois ela mesma veio me contar que o casal separou, era tudo tão maravilhoso, ele tinha que estar fundamentado na rocha. Mas a rocha é Jesus. Enquanto estiver fundamentado em sentimentos, enquanto estiver fundamentado em novidades, enquanto estiver fundamentado em coisas que estão na areia, você pode ter uma casca. Você pode parecer o casal perfeito no Instagram, diante dos parentes, e chega lá em casa, ninguém fala com ninguém. É exatamente isso. Para quem tem filho, os filhos vão crescer, o que vai sobrar? Os filhos vão crescer.
Uma hora esse ninho vai ser desocupado, ele vai bater as asas, ele vai embora. E o que vai sobrar? E aí? Um vai ter que conviver com o outro de verdade. Não vai ter mais, porque quando a gente bota cachorro e criança num ambiente, a gente se distrai. Eles trazem vida, eles trazem energia, eles trazem alegria. Mas tira isso. Só sobra aquela casa silenciosa. Que ou tem o barulho de uma briga, ou tem o silêncio da indiferença. Deus não tem isso para nós. Porque o casamento, algo que ele faz, que é, quando a gente está aberto, é nos trazer maturidade. Ele nos faz, ele nos ensina, ele nos mostra que as coisas não são sempre do nosso jeito. Que a gente tem que fazer concessões, que a gente tem que se abrir para aquilo que o outro gosta. Então, se na palavra a gente tem tantas situações, dos 10 mandamentos, 2 já são separados para o casamento, a gente começa a perceber que é muito mais profundo do que simplesmente a pessoa ir lá, fazer uma festa e tirar uma foto. Não, é uma vida, é uma união. É uma união de propósitos, é uma união de vida. Por isso que a palavra diz que os 2 se tornam um, não se tornam 2. Porque com esse um, aí se tornam 2, que aí chegam os filhos, se tornam 3, 4, 5, um monte. Mas quando está dividido, não se torna um para cada lado, se torna metade. Por isso que fica fraco. Por isso que as coisas não andam. Por isso que é 100% de certeza, casais que vivem brigando têm problemas financeiros. Porque são princípios que são quebrados, pessoal. A gente vê no meio do cristão quantos casamentos que estão sendo destruídos porque não têm tido os mesmos resultados dos ímpios. Tem aceitado uma indiferença, tem dado o pior exemplo possível na frente dos filhos, que é essa geração que a gente tem visto, infelizmente, que é uma geração, filho de pais crentes, mas que não querem saber de Deus. Não sabem se são homens, são mulheres, não querem casar, querem morar longe dos pais, não querem ter nenhum tipo de conexão com eles. É onde a gente vê crianças isoladas num canto, presas num tablet, não tem comunhão. A mesa, ou ela se tornou um lugar para comer, ou um lugar para brigar. E a mesa, hoje em dia, a gente pode falar que é um lugar para comer. Mas, biblicamente, é um lugar de comunhão. É um lugar de ensino. É um lugar de conversa. É um lugar de análise. Que você está observando, você está perguntando, você está falando, você está ensinando. Não é um lugar para comer. As pessoas têm a capacidade de, às vezes, sentar com a família inteira. Se é uma vez, num sábado, numa sexta, assistir um filme, num domingo à tarde, é outra história. Assistir o jogo, faz uma pipoca, é outra história. Aí tem gente que às vezes tem uma TV na sala, ele liga lá e está todo mundo lá comendo, olhando para a TV. Isso daí é um crime. Isso daí é uma tragédia. Porque não está criando comunhão, não está criando relacionamento. É quando a gente vê um monte de criança hoje em dia que, se não tiver num tablet, ele está botando a casa para baixo. Por quê? Porque é uma ansiedade, é uma inquietação, é uma coisa ruim. Mas é um lugar de comunhão. Eu lembro de muitas vezes na minha infância, que o momento da refeição era sempre, não era algumas vezes, era sempre marcado por confusão. Talvez você tenha isso no seu histórico, você tenha isso aí com seus pais. Era sentar, era brigar. Era o pai brigando com o filho, era a mãe brigando com o pai, era aquela coisa desorganizada. Então são muitas situações que a gente precisa parar e analisar. São quebras de princípios. O que a gente está fazendo aqui é relembrar os fundamentos. O casamento é feito pelo homem e pela mulher. Será que esse homem tem ocupado o seu lugar? Será que esse homem tem sido o homem protetor? Será que esse homem tem sido sacerdote? Será que ele tem se posicionado como cabeça? Será que ele tem ocupado esse lugar de um homem forte?
Ou é aquele homem que reclama, que critica, que é ácido, que é chato, que é inconveniente? E essa mulher? Será que ela é a mulher de Provérbios 31? Não é que é, nossa, eu vou me tornar, não. É uma caminhada. Ou é aquela mulher tola, pesada, inconveniente, descontrolada, desequilibrada? Porque se não tem um homem forte ali, a casa vai virar uma bagunça. Se não tem uma mulher sábia lá, aquela casa é uma casa pesada, oprimida. Os filhos são pesados. A casa fica tensa. Que a palavra diz exatamente isso. A palavra não diz que o homem tem esse poder para destruir. Mas a palavra diz que a mulher tem um poder para destruir. A palavra diz que a mulher tem um poder de pesar o ambiente, de destruir as coisas. Então, será que cada um tem feito essa parte? A gente tem que parar e analisar. Da minha parte, eu não olho para o outro. Não vou cutucar, dar uma cotoveladinha no outro aqui e falar assim, tá vendo? Isso é para você. Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho sido o homem que a Bíblia diz que eu tenho que ser? O momento da mesa tem sido um momento de crescimento? Eu tenho sido o sacerdote, falando do homem no caso, né? Eu tenho sido o sacerdote dessa casa? Eu tenho puxado para oração, eu tenho levado essas crianças para perto de Deus, eu tenho mostrado para essa esposa que ela pode confiar, que ela pode ficar firme, que ela está segura, porque tem mulher que é insegura. E a gente já viu histórias da mulher não ter confiança do filho ficar com o pai, da mulher não ter confiança de dar uma conta para o marido pagar, porque às vezes não pagava, desviava o dinheiro. Então essa mulher... ela vai crescer em cima dele, não tem jeito. Porque ele não está se posicionando, ele não está ocupando o lugar que é dele, biblicamente, e aí ela vai crescer, porque senão vai ficar mais bagunçado o negócio. Ela vai ter que ocupar um lugar. O cara está dando motivo. Aí vai reclamar. Não, ela não quer ouvir, ela não quer ceder. Um homem que é um homem que se posiciona, essa mulher vai ter prazer em se submeter a ele. Desde que esse marido, esse homem, ele esteja com Cristo sobre a sua cabeça. Então, é Cristo, é o homem, é a mulher. Então, se esse homem está posicionado, essa mulher está alinhada com essa sujeição. Mas esse cara está desalinhado, ele fala palavrão, ele é inconveniente, ele não busca Deus da forma certa. É claro que ela vai precisar ocupar um lugar diferente. E tudo nós aprendemos que é pela fé. Você não vai ter nenhuma vida poderosa, abençoada, fazendo quando você tiver afim, quando você tiver com vontade. Quando aquilo for um grande desejo em você. Você não vai. Tudo vai ser feito pela fé. É praticando aquilo que a gente está falando aqui. É quando a gente para e analisa. Que padrão que eu tenho sido? Que exemplo que eu tenho sido? Eu tenho o padrão do meu pai, eu tenho o padrão do meu avô, eu tenho o padrão da minha mãe, da minha avó, eu tenho o padrão da minha irmã, da minha prima, eu tenho um monte de padrão, eu tenho o padrão do mundo. Você, homem, você, marido, ficaria muito feliz da sua filha encontrar um homem igualzinho você? Você ia ficar em paz? Do jeito que você trata a sua esposa, ele vai tratar a sua filha. Tá tudo bem? A segurança que você passa para a sua esposa, aquele homem vai passar para a sua filha também. E você, mulher? Você, esposa? Vai ficar muito feliz que o seu marido, seu filho, encontre uma esposa igual a você? Que respeita ou que é pesada? Que ajuda, que apoia ou que critica? Não vê nada bom? Grita, joga na cara? Tá tudo bem? Talvez. Por isso que a gente vai dando muitos exemplos. Tem aquele que cabe, tem aquele que não cabe. Ó, isso eu vivi, isso cabe para mim, isso não cabe. Talvez aquilo que a gente um dia sofreu com os nossos pais, consciente ou não, percebendo isso ou não, a gente está fazendo os nossos filhos sofrerem também. Talvez a gente não esteja prestando atenção ao peso da hereditariedade espiritual.
O diabo, o demônio, não quer sair da sua casa. Ele não quer sair da sua família. Se teve lá traição, ele quer que tenha traição agora também. Se teve divórcio lá atrás, ele quer que tenha divórcio agora também. Se antes teve uma família miserável, que nunca saiu do lugar, ele quer que seja assim também. Se tem situações ali de doença, ele quer que tenha doença aqui também. É hereditariedade espiritual. E aqueles demônios que quando olha ali a prima, a tia, a cunhada, o marido, o primo, todo mundo ali, ó, tá todo mundo numa mesma situação. Ninguém venceu, tá todo mundo solteira, todo mundo é divorciado e quer que repita aqui. Então, em tudo na vida a gente precisa ir para os fundamentos, para os princípios. Então, o casamento, a gente já falou isso várias vezes, né? O casamento ele tem um tripé, que é o respeito, a renúncia e a admiração. Então, nunca vou ter respeito não respeitando. Eu quero que a minha esposa me respeite, mas eu sou crítico com ela. Eu não dou atenção àquilo que ela está falando. Eu falo bobagem, eu xingo, eu falo palavrão. Como é que uma pessoa quer respeito se ela não planta isso? Aí a pessoa, isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para a gente não ir lá na frente e depois ter que voltar. Isso é ruim. Porque aí você perde credibilidade. Ele vai, briga, xinga, fala, também não quero mais, acabou, aí faz aquele show, né? Tira aliança, essas coisas assim. E joga no chão, isso é um desrespeito, inclusive, um pecado, viu? Você está desonrando a aliança que você fez. Se um dia fez, claro. Aí depois ela tem que voltar. Oh, me perdoa. Oh, fiz assim. Uma vez, duas, ainda vai. Mas é aquele que se tornou um padrão. Às vezes você já viu seu pai talvez saindo de casa 10 vezes, 15 vezes. Aí sua mãe já até lembrava, relaxa, daqui a pouco ele está de volta. Ou você mesmo já lembrava, isso daí fez de novo, mas daqui a pouco ele está aí. Não tem credibilidade. Então, a gente precisa parar, trazer essa consciência. Eu vou parar, eu vou controlar meus impulsos. Eu vou vigiar nas palavras que eu estou falando. Eu vou parar de lembrar do passado, atacar a moral, jogar os erros que aconteceu às vezes já há tanto tempo, nunca mais aconteceu, mas eu fico lá e fico voltando. Então, quais serão as situações que a gente precisa parar e analisar? Olha aqui sobre a renúncia em Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então a gente aprende aqui, maridos, faça como Cristo, ou seja, a renúncia é renunciar como Cristo. Então o que o homem faz? Ele morre pela sua família, como Cristo morreu por nós. O homem que ama a sua família é um homem que se ama também. Porque se eu não me amo, eu também não vou amar ninguém. O mandamento que o Senhor falou, ame o seu próximo como você ama você. Como você ama a si mesmo. Então, se eu estou maltratando a minha família, o que eu estou mostrando? Que eu não amo a mim mesmo. Olha a seriedade disso. Lá em Provérbios 8, 36, diz que quem se afasta de Deus faz mal a si mesmo. Então, eu estou me afastando dos princípios, estou me afastando da verdade, eu estou fazendo mal para quem?
para mim mesmo. Eu sou o primeiro a ser prejudicado. Então, quando eu entendo, eu vou fazer o meu melhor para ela, ela vai fazer o melhor por mim, mesmo que ela não faça, ou mesmo que eu não faça, ela faça, por quê? Por que eu é o correto? Porque eu estou plantando aquilo que eu quero colher. Então, eu estou plantando aquilo que eu sei que eu estou fazendo algo certo, mas se eu estou fazendo algo errado, também sei que eu vou colher aquilo. Mulheres, sujeite-se no 22 a 24. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, a submissão, a Mariana já falou até sobre isso, é debaixo da mesma missão. Então, essa submissão é quando os dois estão debaixo da mesma missão. Então, todos nós aqui estamos debaixo de uma missão. Então, é Jesus, sou eu e a Mariana. Qual é a nossa missão? De levar as pessoas, de levar os nossos filhos para mais perto de Jesus, para poder salvar almas, mostrar que há um caminho, mostrar que é possível aquela mudança acontecer, que aquilo que a pessoa está vivendo tem jeito. Então, essa é a nossa missão do ID. E a gente, unidos, é muito forte, muito mais importante quando você vê lá uma família unida, com filhos saudáveis emocionalmente. Você chega e você fala, tem jeito. Teve para mim, vai ter para você também. Mas é o que ela acabou de falar. Às vezes, como é que a gente chega e até fala com alguém, chama alguém, convida alguém, dá esperança para alguém, se a minha vida está uma bagunça? Né? A gente para e analisa, eu preciso mudar algumas coisas aqui. Por isso que a gente não pode viver por necessidade, porque quem vive por necessidade é egoísta. A gente tem que olhar também quais são as necessidades do outro. A gente tem que parar e ouvir. Né? O marido falar para a sua esposa, a esposa falar para o seu marido, eu quero que seja assim, eu gosto dessa maneira, eu não gosto quando você faz isso. E a gente parar e analisar. Veja, sempre que, você já deve ter feito isso talvez até, sempre que alguém vai fechar um negócio importante, o que a pessoa faz? Vamos almoçar? Vamos jantar? Não é assim? Nos negócios, nas empresas, a pessoa vai fechar um negócio, um cliente, o que ela faz? Vamos lá naquele restaurante, vamos lá conversar. Por quê? Eles estão preocupados com a comida, pessoal? Sim ou não? Não. Está buscando o quê? Um relacionamento. Por isso que a gente está falando da mesa. A mesa é um lugar para comer. A bispa até falou esses tempos aí, usou até uma expressão forte, mas faz todo sentido. É coxo. Tem gente que vai para a mesa como um coxo. Coxo é o quê? Onde você bota lá comida para a vaca, para o cavalo comer. E a mesa não é um coxo. A mesa é um lugar de conversa, de relacionamento. Não é um comedouro. Né? Não é um comedouro aquilo lá. Não é pela comida, é pelo relacionamento que você está lá. Você não vai sentar ali com a sua família porque, nossa, eu preciso comer. Não, você pode ir para o quarto, você pode comer depois, mas você vai... Por que você prioriza aquilo? Porque aquilo é importante. Até amanhã, no culto de amanhã, tem algo é uma mensagem muito forte que fala sobre grandes objetivos, grandes motivações. Tem gente que tem vivido se arrastando porque ela não tem grandes objetivos. E se ela não tem grandes objetivos, ela não tem grandes motivações. Então a nossa família é um grande objetivo. A nossa família precisa demandar de nós uma grande motivação, porque ela é fundamental. Então, se eu quero uma esposa que respeita, que é submissa, eu tenho que estar debaixo da missão de Cristo, que é o que a gente fala no trabalho dos homens. A gente tem que se posicionar como essa autoridade, como esse homem. Porque o maior crescimento, pessoal, é o crescimento interno. Tem gente aí, tem um monte de gente bem-sucedida financeiramente, né? Ganhou milhões, bilhões até, mas a família é uma bagunça. A gente, às vezes, pode usar até expressão, né? Não, porque eu estou tolerando o outro, por causa, como ela falou, por causa das crianças.
É diferente suportar e tolerar. O suportar é o quê? Que você dá suporte. Você dá um suporte, você apoia aquela pessoa. Tolerar é aquela coisa que você tá se matando ali. E na verdade, como ela falou agora há pouco, não é 50%. Tem dia que você tem que dar mais, tem dia que você tem menos, tem dia que você não tem nem para você, o outro vai ter que dar aquele suporte maior. O que não pode é ficar aquela eterna cobrança, aquela eterna insatisfação. Se os dois, ninguém casou para ser infeliz. Ninguém casou, vamos separar. Ninguém casou, eu vou fazer da sua vida o inferno. Não, ninguém é idiota o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Todo mundo casa com a ideia certa. Vamos trabalhar, vamos crescer juntos, vai ser bênção, tal. Então, eu estou aqui para dar o suporte, mas aí sai a palavra e entra os sentimentos. E é onde a gente vê os problemas acontecendo. Então, a gente está aqui não para tolerar o outro, mas para dar suporte. Para apoiar, seja com o filho, seja no emocional, seja numa situação complicada. Então, não tolerar então, não é tolerar o outro, eu não tolero mais o quê? O desrespeito. Não vou tolerar mais isso. É colocar os limites. É assim que a gente vai crescendo, porque não dá para a gente fazer um trabalho, bota coraçãozinho na parede, joga pétalas de rosas aqui na frente, tira foto ali no coração. Isso daqui realmente é gostoso, é bonito, mas o que vai mudar é o que a gente faz ali fora. Não dá para a gente fazer um trabalho de casais, por exemplo, com romance, com dando coisinha na boca do outro. Tudo isso é interessante, é importante. Mas eu preciso lembrar dos princípios. Tem que ter princípios. Quando a gente fala dos votos, renovar os votos, talvez você já fez isso, talvez você já renovou. Renovar os votos não é algo que vai mudar o seu casamento, mas ele pode ser um início, um divisor de águas para a mudança desse casamento. Sabe por quê? Porque quando você votou lá, quando você estava ali diante do pastor, quando você casou, você fez um voto ali diante de Deus e diante das testemunhas. Muitas testemunhas, seus parentes estavam lá, amigos estavam lá. Então, uma coisa que a gente precisa ter muito sério na nossa vida, pessoal, é credibilidade. A nossa palavra tem que ter peso. Pode fazer muitos anos. Não tem casal, tirando os nossos internos aqui, a maioria dos casais já são casais mais experientes. Mas por passar muito tempo, talvez a gente dá aquela fingida que esquecemos. Mas na hora que você estava ali diante do pastor, que você repetiu, você falou que você estaria lá nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas a gente esquece dessa parte, porque ninguém gosta da parte ruim. A gente gosta da parte boa. Mas a parte ruim vem junto com a parte boa. Né? Então, faz parte do processo do crescimento. Então a gente, igual a Mariana esses dias falou, né? Que o pessoal chamando para assistir futebol dentro da igreja, tal, dentro da nave. As pessoas estão buscando sempre uma novidade. E a gente não precisa de mais novidade. A gente precisa botar em prática aquilo que a gente já aprendeu. O problema das pessoas não é que elas não sabem o que fazer, é que elas não estão dispostas a fazer. A gente sabe. Tem gente que espera, eu queria uma palavra nova, eu queria que o evento fosse assim, eu queria ouvir tal coisa, eu queria uma outra palavra. Por que eu quero uma outra palavra se eu não obedecer a primeira palavra? Lembra dessa questão com Abraão? Abraão só ouviu a segunda vez, quando ele ia enfiar o cutelo no Isaac, porque ele tinha ouvido a primeira vez. Se o Abraão, quando o Senhor chamou ele para sacrificar o Isaac, ele tivesse dito não, ele nunca chegaria a ouvir o segundo. Abraão, Abraão. Ele nunca teria chegado a ouvir a segunda vez. Então, o que a gente está precisando aqui não é de algo novo, mas é mostrar Cristo ao outro. Mostrar Jesus ao outro. Como Jesus falava.
com as pessoas? Como Jesus lidava com os problemas? Como Jesus resolvia as situações? Porque é quando a gente para e analisa, né? Ele perdoava. A palavra diz, se eu não perdoar, eu não recebo perdão. A palavra diz, não dá para dizer que eu amo a Deus e eu odeio meu marido ou minha esposa. Então tá vendo que por todo lado que a gente vai, se a gente quiser escapar, a gente pode, mas a gente sabe que está errado. Então a gente tem que parar e trazer para a nossa vida. Cristo, ele fazia o que ele tinha que fazer. Alguém prendeu Jesus, pessoal? Ele se entregou. Alguém matou Jesus? Não. Ele foi e se entregou. O Pedro quis defender ele. Jesus falou, eu posso chamar milhares de anjos. Meu pai pode mandar milhares de anjos. Eu não estou aqui fugindo de nada. Tanto que quando ele foi ser preso, eu falei assim, por que vocês trazem um monte de pau? Quer me prender, me algemar? Eu estava no templo todos os dias, vocês nunca falaram nada. Então Cristo, um homem Cristo, uma mulher Cristo, ele mostra isso ao outro. Ele não faz porque eu estou me arrastando aqui, não. Eu faço porque é quem eu me tornei. É um processo que a gente busca, eu não sou Jesus, mas eu estou buscando a estatura do Senhor, a estatura do homem perfeito. Então, Cristo, ele vai fazer ao outro porque ele sabe que esse é o correto. Mas o outro, ele não dá uma boa resposta. Aí que vem a maturidade da nossa parte. Eu não paro de fazer, ou eu começo a fazer porque o outro merece ou não, mas é porque eu sei que esse é o certo. É aquela história da manutenção. A gente tem que dar uma manutenção no carro, aquela preventiva, que aí a gente evita um problema, um gasto muito maior. É a mesma coisa a nossa saúde. O que é mais fácil? Eu trabalhar para manter o meu peso ou deixar aí fazer o que eu quiser, engordar 40 quilos e depois eu vou querer voltar? É muito pior. E nunca vai ser igual. Então, o mais inteligente é dar a manutenção no dia a dia. Mostrar Cristo ao outro, ouvir o outro, não fazer aquilo que irrita o outro, não fazer aquilo que provoca o outro, não ficar distante, não ficar sem falar, não ficar agindo de uma forma, você não importa, não quero saber, o que você fizer, fez, faça, não estou nem aí. Isso daí são palavras que elas têm peso no mundo espiritual. E às vezes os filhos estão vendo, e estão exatamente o que ela falou. Vão ficar pela família. Eles não... O que eles estão recebendo aí é melhor que nem vice. Mas está vendo o pior. Está vendo, porque não é bom, não é certo, não é correto, está tudo errado. Mas vamos aos fatos. Você já deve ter visto aí, talvez, crianças aí de pais separados. Ele não via os pais vivendo uma vida unida porque estavam separados. Mas vamos concordar que ele só via a parte boa. Ele ia na casa do pai, o pai passeava, via TV e tal, ia para a casa da mãe, brincava, passeava, fazia. Nunca via a parte ruim. A parte ruim já era de não estar junto. Mas quando está junto, vamos ficar pela família, e ver a gritaria, ver um sem falar com o outro uma semana, e está vendo tudo. Então, eu não estou agregando a isso. Eu não estou agregando a eles, eu não estou dando um bom testemunho para eles. Então a gente tem que parar e analisar. O que fez você lá atrás olhar para ela? O que chamou a atenção nela? O que você olhou para ele e te chamou a atenção? E voltar, e naquilo que faz sentido, obviamente, tem coisas que não vai fazer sentido, mas naquilo que faz sentido, resgatar isso. Talvez na época você era mais carinhoso, talvez naquela época era mais romântico, um ou outro era mais romântico. Talvez naquela época, lá quando se conheceram, tinha mais elogios. Talvez tinha mais dedicação, tinha mais conversa, tinha mais atenção, tinha mais empenho para estar bem, era mais divertido, era mais alegre, fazia coisas engraçadas, fazia coisas diferentes, fazia algo
que naquele momento cativou você. Puxa, eu gostei disso em você. Eu gostava daquilo em você. E voltar e falar. Ó, naquela época, você era tão mais brincalhona, você era mais carinhoso. Ó, você fazia isso, você fazia aquilo. Faz sentido hoje? Ah, não, isso daí é muito imaturo, muito bobão, tal. Pode ser. Mas, não, isso daqui a gente podia começar a parar, a resgatar, a ouvir. Porque se é importante para o outro, é importante para mim também. Como para ela, se é importante para mim, tem que se tornar importante para ela também. E assim, não acreditando que vai sair daqui, vai estar tudo mudado, tudo transformado. Mas a gente tomar essa consciência. Eu vou dar os passos que são necessários. Já vou vigiar minha língua, vou perguntar, vou dar mais atenção ao que está requerendo naquele momento. O outro vai ter que ter o bom senso também, ó. Também não vou só, não vem a nós, só exigindo, também vou cansar o outro lado, né? Vai ser só cobrança, ó. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, peraí. Faz sentido isso? Vamos ajustar isso? Às vezes a gente fez promessas. Tem gente que faz promessas, mas são promessas do mal, promessas estúpidas. Ó, nunca mais eu faço isso para você. Nunca mais eu vou fazer tal coisa para você. Nunca mais eu digo isso para você, mas só para o mal. Ninguém nunca fala assim, ó, nunca mais vou te fazer uma brincadeira idiota. Nunca mais vou te ofender. Nunca mais eu vou dormir em quarto separado. Nunca. Mas para desgraça, nunca mais falo com você. Nunca mais levo você em tal lugar. Isso é do diabo. A pessoa quer manter a palavra, quer ter credibilidade, mas naquilo que é destruição. Não, tem que ser para coisa inteligente, para construir, não para destruir. É para aquilo que edifica e não para aquilo que destrói. É para aquilo que vai trazer frutos para essa família e não desgaste para essa família. Então, meus queridos, veja que se a gente para e vai pontuando, tem um leque de uma série de coisas que a gente precisa parar, analisar a nossa vida, porque daqui a pouco termina. Daqui a pouco a gente confraterniza ali na frente, tira as fotos, conversa, mas aí a gente volta para a nossa vida. Com quais mudanças que a gente voltou? Com qual esclarecimento que a gente voltou? Porque a gente vai daqui a pouquinho renovar os nossos votos. Vão ser apenas palavras ao vento? Vão ser mais iludindo o outro, talvez? E sendo iludido, talvez? Não. Não vamos fazer assim. São muitas coisas que a gente tem que parar para analisar. Não faça nada mais por sentimento. Faz por convicção. A gente muitas vezes pode estar sendo mais influenciado pela cultura do mundo do que pela Bíblia. Às vezes o que está conduzindo as nossas palavras e as nossas atitudes está sendo mais o mundo, mais o padrão antigo dos pais, do que a própria palavra. Então, guarda isso. Não precisa falar que não, agora tudo vai ser diferente. Não. Vai dando os passos. Vai fazendo esses ajustes. Às vezes aquilo lá que você não lembra, tal, volta e assista esse culto de novo. Vai pegar os exemplos de novo, vai pegar aquilo que talvez você perdeu e aquilo que te tocou, você não deixa esfriar. Já sai hoje praticando. Já não deixa ser roubado ali na frente, ali entrando no carro. Já cuidado, porque a gente tem vícios, né? A gente tem padrões que a gente vem, faz uma brincadeira, vem, fala uma bobagem, vem, critica e vê, e podia ficar quieto. Aí vai lá e fala. É aquela brincadeira, né? Eu perco a amizade, mas não perco a piada. E às vezes a gente está perdendo coisa muito mais importante. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Eu peço que você feche seus olhos por um momento. E nesse momento eu quero que você tire para falar com Deus. Quais as decisões, o que a palavra veio e tocou ao seu coração? Para que haja mudança verdadeira. Eu vou sair daqui, Senhor. Eu vou buscar sabedoria. Eu vou sair daqui e agir com sabedoria.
Eu vou ser o Cristo que a minha esposa espera. Eu vou ser o Cristo que o meu marido espera. Eu vou ser a pessoa, não que o outro está esperando, mas que quem Deus está esperando que eu seja. Porque quando a gente toma essa decisão, eu vou fazer para o Senhor, porque eu entendi que é o certo. Aí aquilo vai entrar com uma convicção. Não é aquele tipo de coisa que a pessoa fala, não estou fazendo por você não, viu? É por Deus. Não, mas se for por Deus, pode ter certeza que você vai ser a melhor esposa possível para esse marido, você vai ser o melhor marido para essa esposa. Porque se eu quero fazer para Deus, não quero deixar Deus chateado comigo, eu quero ser um bom testemunho, eu quero ser um Cristo de verdade. Então eu vou respeitar, eu vou quebrantar o meu coração, vou perdoar. A vida é muito curta, pessoal, para a gente desperdiçar. Para a gente sofrer, ela é muito longa. Mas para a gente perder, ela é muito curta. Quanto tempo que a gente já perdeu, às vezes anos da juventude, que às vezes se computar, há um tempo atrás eu até estava falando isso para a Mariana, quanto tempo, se a gente computar tudo ali, quantos meses, se a gente jogar ali, talvez até anos, não sei, que a gente perdeu com idiotices, com imaturidade, com um não falando com o outro, e aí não conversa, não se relaciona, não tem intimidade, não conversa, não cresce. Quantos anos talvez a gente perdeu e eles não vão voltar? Mas eu não vou ficar lambendo feridas nem remoendo o passado. O que eu decido hoje? O que você decide hoje? A palavra diz que a vida é um sopro. A vida é um sopro, é muito rápido. E não tem maneira pior de desperdiçar a vida do que carregando sentimentos miseráveis. Então, analisa, às vezes o outro nem fala com a má intenção, mas sempre recebe mal. Será que ao invés do outro, o outro talvez tenha que vigiar as palavras, mas talvez você não tenha recebido tudo com uma ferida? Chega de receber as coisas com uma ferida. Chega de receber as coisas com uma ofensa. Chega de tudo que acontece se fecha e se amargura. Ninguém se casa para ser infeliz e você não foi uma exceção. Então decida hoje, eu vou ser uma pessoa mais leve, eu vou lutar pela paz. Está lá nas bem-aventuranças. Felizes os que trabalham pela paz. Vamos trabalhar pela paz. Não vamos querer estar certo, não. Jesus tem que estar certo. Ele sempre está certo. E se eu tiver com sentimentos, eu vou estar sempre errado. Então, eu decido não dificultar minha vida, eu decido não dificultar meu casamento, porque tudo tem um limite e as pessoas se cansam. Eu não quero ser um fardo na vida de ninguém. Eu não quero. Tome essa decisão. Eu não vou ser um fardo, eu não vou ser uma pessoa que alguém tem que me tolerar, mas que ela tem que me suportar, que ela tem que me dar apoio. Eu vou dar apoio e eu vou receber apoio. E a gente recebeu o Espírito Santo para isso. Lembra das virtudes do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual delas está faltando aí? Qual está faltando? Está faltando paciência? Está faltando respeito? Está faltando alegria? Está faltando domínio próprio? Na maioria das vezes é amor e domínio próprio. Porque sem domínio próprio não vai ter respeito. É aquele vulcão. E sem amor não tem nenhuma das outras virtudes. Sem amor você não vai ter paz. Sem amor não vai ter renúncia. Então, o amor, segundo a palavra, é aquele que eu estou fazendo pelo outro, e aquilo já não é mais um peso para mim. Se tudo que eu faço é um fardo, é um peso, eu estou me arrastando, eu estou me matando aqui, eu ainda não alcancei o nível de me libertar dos meus sentimentos. Então fala com o Senhor neste momento e tome a sua decisão. Estou no
com minhas lágrimas. Esse é o seu tempo com o Senhor. Qual é o seu compromisso com Deus? Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata. Decida ser o Cristo. Todos os Revele Cristo ao outro. dias, só Revele Cristo ao pra outro. te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu te adoro, Peça ajuda ao Senhor. Comprometa-se com Ele. Senhor, eu preciso de graça, eu preciso de ajuda, meu Pai, mas eu vou conseguir. Eu tenho graça do Senhor, a minha graça é suficiente para você. A minha graça, ela aparece mais no momento de fraqueza, porque quando eu estou fraco, quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Então aquilo que você naturalmente não conseguia, com o Senhor você consegue. E a mudança começa em você, não começa no outro. A mudança começa no entendimento dos fundamentos, dos princípios, quem eu tenho que ser, quem o Senhor espera que eu seja. Tome essa decisão nessa noite, em nome de Jesus. Saia daqui com a sua mente renovada, com seu espírito renovado, com as suas decisões mudadas e estabelecidas em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Você sozinho não consegue, mas com o Senhor consegue. Peça ajuda a Ele. Senhor, eu preciso de ajuda para isso acontecer. Seja perdão, seja admiração, seja submissão. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu creio, eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu vou fazer a minha parte, Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer a sua. Agora deem as mãos e vamos abençoar todos nós juntos. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, onde cada um aqui, Senhor, tomou decisões importantíssimas, Senhor, fundamentais, diante do Senhor, meu Pai, diante dessas pessoas, diante do próximo, Senhor, do cônjuge, da pessoa mais importante, meu Pai, abaixo do Senhor. E nós, neste momento, Senhor, nós tomamos posse disso, dessas mudanças, meu Pai, que cada uma dessas palavras, meu Pai, que foi lançada no mundo espiritual, Senhor, que elas venham se tornar realidade na vida de cada um, Senhor. Nós abençoamos, meu Pai, a vida de cada casal, de cada família, Senhor, que cada dia mais nós possamos lutar juntos, Senhor, para glorificar o Senhor, para ser os Cristos, meu Pai, que este mundo precisa ver. Que o amor, meu Deus, que a alegria, que o respeito, que a admiração cresçam cada dia mais em nome de Jesus.
Eu declaro unção, meu Pai, declaro prosperidade, eu declaro vitórias, meu Pai, declaro que um sempre esteja levantando, apoiando, Senhor, eu declaro um novo tempo em nome de Jesus, um novo tempo na vida do nosso povo, Senhor, um novo tempo na vida de cada família que aqui está, Senhor. Eu declaro, Senhor, respostas de orações, meu Pai, respostas, testemunhos poderosos, meu Pai. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus, e aqueles, meu Pai, a quem o Senhor uniu, não separe o homem, aqueles que o Senhor uniu, não separe o homem. Nós somos uma família fincada na rocha, uma família fundamentada na rocha. Nós assumimos um compromisso aqui, não apenas um compromisso social, mas um compromisso espiritual. Nós tomamos posse, Senhor, deste momento, Senhor, destas decisões. Nós declaramos, meu Deus, as respostas. Nós tomamos essa decisão, meu Pai. A nossa casa servirá ao Senhor, a nossa família glorifica o Senhor, cada homem, Senhor, cada mulher aqui glorifica o Senhor e mostra Cristo ao outro, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pode beijar sua noiva, sua eterna namorada, em nome de Jesus.